O impacto da ansiedade nas nossas vidas? Esse é o assunto de hoje, não é? Exatamente. Gente, eu sou Roberta Bossolani, especialista em ortodontia e disfunção temporomandibular, que é a especialidade que trata o bruxismo, e estou aqui com meu amigo Ricardo Navarro, hipnoterapeuta. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre ansiedade, como que isso impacta nas nossas vidas e a nossa realidade aqui com os nossos pacientes. Mas para começar então, eu queria falar sobre a ansiedade em si, que ela parece uma grande vilã, né? Mas na verdade, todos nós precisamos ter ansiedade, né? Para levantar da cama, para fazer acontecer, não é, Naval? Explica um pouco pra gente aqui. A ansiedade é diferente do distúrbio de ansiedade. A ansiedade, como você disse, é uma coisa positiva. Porque imagina alguém que vai ter amanhã uma reunião importante no trabalho, apresentar um projeto para a diretoria. Então, se ele tem aquela ansiedade saudável, natural, equilibrada, ele vai se preparar muito bem para essa reunião. Ele vai estudar os tópicos, ver que ponto falar, aprofundar no conteúdo, ele vai se preparar para a reunião. Isso é o lado positivo. Agora, o transtorno de ansiedade começa com esse desequilíbrio. Quando ele começa a sentir um medo, a origem da ansiedade é o medo. Então, ele começa a pensar assim naquele discurso interno. É amanhã que eles vão descobrir que eu sou uma farsa. Eles vão me mandar embora. Por que eu tinha que apresentar isso para o meu chefe? E ele começa a ficar com medo de errar, de falhar, de que ele vai ser descoberto como uma fraude e que vai perder o emprego. E aí isso faz com que ele nem consiga se preparar direito. E na hora ele vai sentir aqueles sintomas como palpitação, falta de ar. Então essa é a diferença. E com o tempo você precisa entender o que está dentro de um equilíbrio e o que está desequilibrado. Isso envolve autoconhecimento. Isso é verdade. E você também, na verdade, o Ricardo, tanto ele quanto eu, temos muitos pacientes com alto grau de ansiedade, não é? Exato. E a maioria dos seus pacientes, a grande procura é para tratar a ansiedade, não é? Isso mesmo. Eu atendo diversos pacientes que eles têm o sintoma de ansiedade e isso acaba evoluindo para outros sintomas mais graves, às vezes como depressão, às vezes como síndrome do pânico. Então, a ansiedade pode ser a porta de entrada para casos mais graves. E é importante não normalizar. É importante, as pessoas se conformam muito com um estado emocional mais ou menos, mas isso é só a porta de entrada para outros sintomas. Então é importante sempre estar praticando autoconhecimento, consultando um profissional, cuidando. Igual você cuida do seu corpo, cuidar da sua mente. Aqui, na verdade, o impacto que eu vejo aqui no meu consultório, o paciente não vem me procurar porque ele está com ansiedade. Ele vem por conta do bruxismo. E o bruxismo claro que o bruxismo ele tem muitas causas, né? É multifatorial. Qualquer livro, qualquer artigo que você for ler, tá lá. O bruxismo, a causa é multifatorial. O que é isso? Muitas causas. Pode ser muitas coisas. Às vezes várias juntas. Na verdade, nunca é uma única, né? Então, a ansiedade é realmente uma fatia grande aí, né? Você vê que é a porta de entrada, ela pode desencadear num bruxismo, pode desencadear em outras questões. No seu caso, chega muita gente aqui que começou talvez com uma ansiedade leve, não olhou, foi aprofundando, isso virou um bruxismo, e se não cuidar do bruxismo, isso vai virar outras coisas, e vira outros hábitos. Então, é uma ansiedade, aí você aperta os dentes, aí você começa a roer unhas, aí o ciclo de roer unha, morder mais, e piora a ansiedade, piora os desgastes, o reflexo que tem, as consequências disso, né? Desgastes dentários, dores, né? Então, vira aquele ciclo mesmo. Então, no meu caso, quando eu vou tratar esse paciente, a gente tem pacientes que a gente tem que, depois de uma série de perguntas, né, anamnese, eu vou conhecendo o paciente, a gente vê que realmente é algo muito importante nisso, uma das maiores causas é a ansiedade. Tem outros que não, tem outros que já não é.
Você não pode já rotular que todo paciente de bruxismo tem uma ansiedade alta. Às vezes não. Eu tive realmente um caso de paciente aqui que ele estava com muita dor, e foi procurar ajuda e deram para ele um ansiolítico, falou que era ansiedade, e ele tomou o remédio, ficou pior, porque o remédio deixou ele fora de si, e ainda não saiu a dor dele. Não estou falando mal dos remédios. Os remédios, às vezes, é muito importante. O remédio faz a pessoa voltar, né, entrar no eixo. Então, eles são muito bem-vindos, mas tem que ser bem prescrito, tem que entender, né? Não é simplesmente se tem bruxismo, se tem ansiedade. Pronto, acabou. E a maior causa dele era postural. A postura dele estava muito errada. Então, a gente fez um outro trabalho, usou uma placa assim, trabalhou com uma osteopatia, autoconhecimento dele também se regrar, né? Olhar para si, ver no trabalho dele, né? Algo mais ergonômico, enfim, várias coisas aí, né? Mas para a gente não rotular, né? Que não é sempre. Bom, então no meu caso, eu vejo muito esse reflexo nos dentes da ansiedade, né? Mas e você, Navarro, no seu consultório, que reflexo que você vê mais da ansiedade? A pessoa somatiza, né, no corpo? Sim. O que você vê mais? O que acontece é o seguinte, a origem da ansiedade, como eu disse, é o medo. Em cima da pessoa é como se houvesse uma nuvem de medo. E quando a pessoa, a mente, ela lida com o medo de 3 formas principais, que vêm lá dos nossos primórdios, né? Quando nós convivíamos com predadores e tínhamos que fugir deles, né? Então, por exemplo, a pessoa ela se deparava com um predador e acionava a sirene do perigo, né? Isso é normal, é para o nosso bem, o medo também, numa forma equilibrada, é para o nosso bem. E aí acontece, a mente ela reage de 3 formas. A primeira forma é se preparar para a luta. Então ela vai gerar os hormônios que vão te deixar mais preparado para o enfrentamento. Isso nos dias de hoje vem com a agressividade, você levar a voz, discutir, brigar, e até sentir aquela vibração no sangue quente, né? É o enfrentamento. O segundo sintoma é o congelamento. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo quando dá um susto num cabritinho e ele tomba do lado assim, já vi. E fica congelado, né? E é engraçadinho isso, só que na verdade isso acontece com a gente também. Nossa. E aí esse medo vem, essa paralisação hoje é refletida em fobias sociais, que a pessoa não quer sair de casa, ela tem medo, né? Então esse é um ponto importante. E o outro lado é a fuga. A fuga hoje ela é manifestada na procrastinação. Então, dependendo de como é o seu sintoma, a sua mente está reagindo ao medo de determinada forma. E o que acontece? Por exemplo, a origem da ansiedade é o medo. Então, você tem o medo lá, isso gera ansiedade, que é aquele alarme que deveria soar, por exemplo, viu o predador, aciona o alarme, se some o predador, o alarme desliga. Sim. Só que hoje o predador é o nosso chefe, é a esposa, o marido, são os impostos, as contas, e são ali, né? O tempo todo, né? E são tantos estímulos de predadores, né? Que às vezes desregula. Então a pessoa fica com esse sistema de alerta o tempo todo ligado. Ela nunca desliga o sistema de alerta. E isso é o distúrbio de ansiedade. E aí ela tem diversas, ela pode ter bruxismo, ela pode ter fobia social, ela pode ter síndrome do pânico, ela pode desenvolver uma depressão, enfim, são muitos fatores. Só que o que acontece? Ela pode ter alergias, né? E aí dores, e aí o que acontece? Ela vai olhar para o sintoma e ela vai tentar resolver o sintoma, só que quando ela deveria resolver a causa. Então esse é o principal
a principal armadilha de quem está sofrendo é buscar tratar lá no sintoma, quando ela deveria olhar para a causa. Aí é a mesma questão dos remédios, né? Sim, exatamente. Não que o remédio é ruim também, como eu falei, é bom, mas o remédio ele é uma ajuda, mas a gente tem que olhar as causas. Isso. Assim como no bruxismo, a placa, ela é uma proteção, mas a gente tem que olhar as causas também. Sim. Né? E o que a gente pode falar, então, para melhorar a ansiedade? Dá umas dicas que a gente pode melhorar a ansiedade? Assim, o que, do meu ponto de vista, tem duas coisas que são primordiais, que é praticar o autoconhecimento e a autoobservação. Nós temos a tendência de viver no piloto automático. E ao viver no piloto automático, você dá abertura para viver dentro desse alarme constante. Quando a gente não tem o hábito de pensar por que estou pensando isso, por que estou sentindo isso. E esse hábito tem que ser desenvolvido e ele é muito facilmente desenvolvido se você tiver essa intenção. Então você começar a prestar atenção no que você pensa e no que você sente. Quando você começa a fazer isso, você transforma a sua vida. Porque aí você vai falar, por que eu fiquei nervoso com aquilo que ele falou? E aí você vai buscar. E aí você vai começar a entender quais são seus gatilhos e evitar os seus gatilhos. E o autoconhecimento é transformador e é libertador. E o autoconhecimento ele vem da autoobservação. Então é muito poderoso isso, e isso muda a sua vida. E praticar diversas atividades que promovem o bem-estar, né? Que além do autoconhecimento e autoobservação, cuidar da alimentação, cuidar do sono, atividades físicas, né? Que aí você pode falar melhor que eu. Para cuidar da minha ansiedade, fazer yoga, né? Sim. Dança, que é a minha válvula de escape. Dança para mim é um hobby incrível que me ajuda muito. E uma orientação que eu dou para os meus pacientes também é você cuidar e tentar parar os seus hábitos deletérios, que é o quê? Mascar chiclete, roer unhas. Isso, além de piorar realmente essa questão do bruxismo, que continua aqui, ó, malhando, né? E piora os dentes também, porque tá ali, né? Roer unhas, essas coisas, piora, morder caneta, né? Mas é um ciclo que é um ciclo, né? Você faz às vezes para aliviar a ansiedade, só que você roeu unhas, destruiu aqui suas unhas, enfim, aí você finalizou, aí você se sente culpada, você não se sente bem, e aí volta a ansiedade de novo. Então vira um ciclo que não acaba. Então, ou seja, esses hábitos, eles pioram a sua ansiedade. Seja morder o cantinho da boca, parece que se você não finalizar, não machucar tudo, você não cumpriu sua tarefa. E aí você, poxa, não, agora eu parei, mas se sente mal e é pior, é um ciclo, continua. Então, uma coisa muito importante é você se dedicar a parar com esses hábitos, que vai te ajudar nesse processo. Não é uma coisa só, são várias coisas, né, Navarro? Exatamente. E é isso. Legal. Então, aqui a dica que a gente deixa é se observar, buscar o autoconhecimento, praticar boas coisas na sua vida e desenvolver bons hábitos, né? E procurar os profissionais, né? Os profissionais adequados. A hipnose ajuda muito, eu já fiz e adoro, porque assim, não é uma coisa que vai, não vou parar, não vou ter mais ansiedade. Esse autoconhecimento é justamente para você saber controlar isso. Vão ter dias que você vai estar mais ansioso, mas você vai saber o porquê e você vai, poxa, hoje eu não fiz o que era para fazer, mas amanhã não, amanhã eu vou fazer, eu vou cuidar. A nossa vida não é assim, né? Não é de um jeito só. Então a gente tem que ir se dedicando e percebendo isso, mas não deixar que isso seja a rotina. A rotina é você estar sempre ansioso e você aceita isso na sua vida, né? Aceita essas consequências. Não. A rotina é você ter hábitos saudáveis, mais saudáveis. Às vezes sai um pouquinho, mas depois você volta para o seu ritmo saudável. Não é verdade? Exatamente. Aí eu queria convidar o pessoal que, se você gostou desse vídeo, se tiver alguma dúvida, se gostou, curte, né? Acompanhe o trabalho aqui nosso. E se tiver alguma dúvida,
coloque aqui nos comentários, porque dependendo da dúvida que você tiver, talvez a gente grava um outro vídeo esclarecendo essa dúvida. Com certeza. Né? Então a gente se vê num próximo vídeo aí. Exato. Até Tchau. mais.